Olá, tudo bom? Bom, primeiro me desculpe, começamos essa live um pouquinho além do horário, porque hoje foi um dia que eu estou na FAP fazendo uma gravação para o programa SOS Empreendedores, falando sobre constelação para empreendedores, como é que isso funciona. Quando estiver no ar eu vou estar passando para vocês, vou estar informando para que vocês possam participar. Tá? Sejam super bem-vindos. Oi, Lisete, tudo bom? Como você está? Bom, hoje o nosso assunto vai ser um assunto que, na verdade, eu acho que ele é super importante, que é nós falarmos sobre as diferenças entre terapia, psicoterapia e psicanálise. Olá, bem-vindas. Eu ainda estou com a minha questão aqui de como fazer para dar um oi para vocês, mas eu ainda não consegui resolver essa questão. É muito interessante isso. Ele resolveu que eu consigo. Oi, Carmen, tudo bom? Bom, então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é bom nós sabermos que quando nós falamos hoje, quando nós falamos em terapia, eu estou fazendo uma terapia, tá? E você pergunta, e que tipo de terapia? Estou fazendo Theta Healing. Eu estou fazendo barras de Access. A minha terapeuta é ótima. E muitas vezes as pessoas ficam em dúvida dizendo, se eu estou fazendo uma terapia, qual é a diferença? Bom, primeiro, nós temos que lembrar que a psicanálise, ela na verdade, o processo da psicologia, ela está muito interligada à história dela com o Freud, tá? Quando o Freud criou o termo que hoje a gente conhece como psicanálise, que foi a primeira linha, na verdade assim, se nós formos olhar para a história, nós vamos ver que sempre se teve a questão da terapia ou da psicoterapia, que é a cura dos processos humanos, tanto que psicoterapia advém de palavras gregas que significam curar a alma ou curar os sintomas, as dores da alma. Tá? Nós vamos falar de uma forma bem simples. Então, vamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, hoje nós temos muitas linhas terapêuticas. Toda vez que nós falamos uma terapia, nós estamos falando em um processo de cura de dor. Olá, boa tarde, tudo bom, Ana? Bem-vinda. Então, vamos pensar comigo, tá? No início, quem normalmente atendia, eram médicos. Então, o médico fazia o curso de medicina e, a partir daí, ele fazia uma especialização, que normalmente era a psicanálise. Então, os psicanalistas, a maior parte das vezes eram homens e eles atendiam sendo médicos e eles medicavam. Tá? O que acontece quando nós falamos da terapia? Tá? Então, nós estamos falando da psicanálise, que no início era o que tinha, se tornou muito difundida. Qual é o processo da psicanálise? O processo da psicanálise, normalmente ele é feito por um psicanalista, nem sempre o psicanalista, ele é o médico, tá? É muito comum que o psiquiatra fizesse a especialização em psicanálise. Então, hoje, quando você termina a sua faculdade, o que ocorre? Você pode escolher a sua especialização. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz uma faculdade psicanalítica. Olá, Luciana, bem-vinda. Deixa eu pôr assim, porque assim, oi Angélica, oi Mila, oi Ana, Ellen, todo mundo bem-vindo. Não estou conseguindo mais acenar para vocês aqui, então eu não vou dar tanto oi, porque eu vou tentar focar em estar explicando o tema de hoje, ok? Então, lembrando, Freud começa com a questão da psicanálise, naquilo que a gente chama do nosso mundo moderno. Tá? A partir dele, nós temos Jung, que começa a trabalhar mais com o inconsciente coletivo. Freud, ele trabalha com a questão de associação de palavras, ou seja, você vai associando palavras e você vai tendo mais consciência sobre o inconsciente, e isso vai te trazendo sintomas. Tá?
Tanto que tem uma história que a gente brinca, né? Porque a histeria, eles acreditavam que o útero tinha subido para o cérebro, então a pessoa ficava histérica. Olha que coisa legal ser mulher. Mas, com o passar dos anos, o que aconteceu? Nós começamos a ter a faculdade de psicologia. Então, hoje, normalmente, se você faz psicologia, necessariamente você não é um psicanalista. Na verdade, você não é. Você faz a formação, o bacharelado, tá? Você faz o último ano, que é o que te dá a possibilidade de atender, são 5 anos de formação, e a partir daí você busca especializações. Do mesmo jeito que a medicina, eles fazem a residência, que são 4 anos, onde eles se especializam numa área, na psicologia nós buscamos uma linha de especialização. Por exemplo, no meu caso, eu fiz uma formação numa faculdade psicanalítica. Tá? Ou seja, durante 5 anos eu estudei todas as linhas psicanalíticas. Quando eu terminei a faculdade, eu tomei a decisão, pelas minhas experiências de terapia, pelo que eu tinha lido, pelo que eu tinha buscado, em ir para uma área de terapia comportamental. Então, eu fiz diversas formações em técnicas que me permitem hoje atender como fazer uma psicoterapia, e na psicoterapia eu poder estar realizando um trabalho focado no comportamental, ok? Quando nós falamos da psicanálise, não, a psicanálise você tem que fazer uma formação, tá? Que bom, Ana, obrigada. Ana disse, muito bacana a sua explanação, show. Eu acho que nós temos que explicar isso de uma forma simples, para que as pessoas possam ter mais acesso à terapia, tá? Ou uma psicoterapia. A grande sacada é que quando você vai buscar um profissional, que ele é um psicólogo, tá? Ele tem como fazer um diagnóstico seu, e ele tem como hoje te dar o que a gente chama também de recibo. Então, todo psicólogo, ele pode te dar um recibo que você pode ter reembolso pelo, por exemplo, o convênio médico, ou você pode ter um desconto de 100% do seu... Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá claro para vocês? Porque eu estou usando o fone, porque hoje eu estou na FAAP, na área deles, do B-Hub, que é a parte de startup, porque eu vim gravar hoje uma entrevista que eles estão fazendo com pessoas que trabalham com empreendedores, como uma das partes, tá, que eu trabalho. Empreendedorismo, eles me convidaram, só que aí atrasou um pouquinho, e aí eu estou fazendo hoje aqui com vocês, por isso. A Ana está dizendo, eu fiz especialização em terapia familiar sistêmica. Sim, e aí nós precisamos ter claro que quando nós falamos em terapia, então assim, vamos lá. Terapia. A pessoa fez a formação em psicologia. Nós vamos ter diversas linhas, obrigada. Nós vamos ter diversas linhas, tá? Que você pode escolher ou que você pode vivenciar de terapia. Então, você pode ter a terapia, como a Ana disse, olha, eu fiz em familiar. Tá? Nós vamos ter as pessoas que vão ter o trabalho mais com família, trabalho mais focado em adolescente, em terceira idade. Tá? Então, e dentro de cada um dessas personas, nós temos especializações. Tem pessoas que vão trabalhar com adolescente, mas na linha corporal, vão trabalhar de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais cognitiva, numa linha mais junguiana. O que significa junguiana? Significa estudou e fez uma especialização focada no Jung, que trabalha com o inconsciente coletivo. Vão ter pessoas que vão trabalhar mais com transpessoal. Regina, legal, mas como é que eu sei, tá? Qual é a terapia que eu busco para mim? Então, eu sempre aconselho as pessoas, oi Luzia, oi Sô,
tá? Eu sempre aconselho, Ivo, eu aconselho que você marque 2 ou peça indicações e que você experimente, vá lá, faça uma sessão. Normalmente a primeira sessão, a maior parte dos psicólogos ou terapeutas, eles não cobram, porque você tem que conhecer o trabalho deles. Tá? Por exemplo, quem quer conhecer o meu trabalho e não sabe como eu trabalho, eu estou em dúvida se eu faço terapia, se eu faço constelação, se eu faço coaching. O que eu faço? Eu marco uma sessão de meia hora para apresentar a forma como eu trabalho, ouvir o que a pessoa tem para me dizer, o que ela quer trabalhar, e a partir daí, aí sim nós verificarmos, primeiro, se eu tenho condições de trabalhar com ela. Segundo, se ela quer trabalhar comigo. Terceiro, se o que ela queria fazer está adequado ou não. O que é adequado ou não? Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim: olha, eu quero trabalhar porque eu quero engravidar e ser promovida. Cara, você tem que escolher o que você quer primeiro. Eu quero trabalhar uma questão afetiva. E você começa a olhar e você vê que a questão não é afetiva, é da família. Entendeu? Então, é muito importante, quando nós buscamos um processo de autoconhecimento, que nós nos demos a possibilidade de conhecer trabalhos diferentes. Por exemplo, eu já tive pessoas que vieram fazer trabalho comigo e que disseram que assim vieram porque foram indicados, mas que não gostava daquela linha. E comigo o trabalho fluiu super bem. Por quê? Porque além de você ter que entender qual a linha que seria melhor para você, você tem que ver se você, como é que você se sente com a pessoa com quem você vai trabalhar. Tá? Hoje, se nós formos fazer uma separação clássica, terapia são todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Tá? Então, quando você vai no psiquiatra, é uma terapia. Quando você faz um trabalho que envolve a sua saúde mental, ou a sua saúde emocional, ou a área da saúde como um todo, pode ser uma terapia. Mas nós estamos falando em trabalhar o emocional, em trabalhar o seu mental. E aí são as linhas de trabalhos que nós podemos utilizar ou não. Então, existe uma diferença que é a psicoterapia da terapia. A psicoterapia normalmente é realizado por quem fez a formação numa faculdade de psicologia. Tá? E o psicólogo, ele pode fazer o diagnóstico e ele pode te dar um CID, que é o Código de Identificação de Doença, que é o que te permite, por exemplo, ter claro qual é o seu diagnóstico, ter claro se você vai ter um reembolso do seu convênio ou não, quantas sessões vão ser reembolsadas ou não. Tá? Mas mesmo hoje, tá? O psicólogo, ele precisa de um psiquiatra ou de um médico que que solicite a terapia. Olha que interessante. Se você decidir fazer um processo terapêutico e você não tiver indicação de uma pessoa que tem um CRM, ou seja, que não tenha o seu código do Conselho Regional de Medicina, você não pode pedir reembolso. Então, nós também temos isso. Tá? Mas eu não quero reembolso. Sim, você pode, óbvio, usar o recibo para também fazer desconto no imposto de renda, porque entra como 100%, que é uma coisa que algumas pessoas não dizem. Mas eu tenho que pedir o recibo? Não, você não tem que pedir. A pessoa, normalmente, o certo é que o próprio profissional te ofereça. Agora, óbvio, quando você pede um desconto, quando você negocia algo que não é o que aquele profissional trabalha no seu normal, talvez, aí é uma questão de negociação. Que aí não tem uma postura se eu sou contra ou a favor. Ok? Quando nós falamos, e nós também temos que fazer uma separação, a separação entre o que é uma técnica e o que é uma terapia. Por exemplo, se você pede um psicodiagnóstico, seja de uma criança ou de um adulto, para fazer a avaliação, tá? Seja cognitiva, seja uma avaliação de como essa pessoa ela funciona, a sua forma de aprendizado, a sua forma de relacionamento, aquilo ali é um processo. O psicodiagnóstico, ele é uma técnica que se aplica e que dali pode resultar numa terapia ou não.
Tá? O psicodiagnóstico ele pode ser feito tanto por uma psicóloga como por uma fono. Tudo vai depender de como esse profissional está trabalhando e o que ele está oferecendo no psicodiagnóstico. Então nós estamos falando de um mundo extremamente amplo, que para quem não está para quem está dentro da área ele já é amplo. Imagina para quem está fora. Oi Ana, tudo bom? Boa tarde. Então, é muito importante quando nós pensamos nessa questão de fazer ou não fazer uma terapia, qual é o meu propósito, por que que eu preciso da terapia, qual é o meu objetivo com aquilo, eu estou querendo, tá? Me conhecer, eu estou querendo tratar uma fobia, eu estou querendo olhar para alguma situação de ansiedade, de pânico, de angústia, ou eu simplesmente quero passar por um processo de autoconhecimento. Porque todas essas perguntas vão te ajudar a escolher entre o profissional que você pode ou não procurar. Por exemplo, é muito comum que, dependendo, se você está numa crise de pânico, às vezes você precisa de um trabalho conjunto. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita e pergunta, porque eu estou tentando seguir a minha linha de raciocínio. E pode ser que dentro disso eu não responda as perguntas que você tenha dúvida. Ok? Então, é muito importante quando nós pensamos em fazer um processo, qual é o meu propósito? Regina, eu quero resolver uma coisa onde tem início, meio e fim. Tá, às vezes pode ser uma terapia comportamental, pode ser um processo de coaching, pode ser até mesmo uma terapia que não esteja, que seja mais alternativa. A única diferença, às vezes, você vai... Por exemplo, hoje muitos psicólogos, eles têm formações que agregam, não só em terapia familiar sistêmica, mas, por exemplo, nós também fazemos formações em técnicas que, para fazer com que o processo, às vezes, ele seja mais rápido, ou mais profundo, ou nós tenhamos opções, porque cada cliente é um cliente. O que funciona para você pode não funcionar com o outro. É muito importante ter essa clareza. Tá? Então, a minha primeira pergunta, quando uma pessoa chega para mim, é: no que eu posso te ajudar? Porque primeiro eu tenho que entender o que a pessoa quer. Segundo, saber se eu posso realmente, dentro da minha formação, dentro das minhas especializações, eu posso ajudar essa pessoa e eu realmente posso suprir aquilo que ela precisa resolver. E se eu não puder, eu saber para quem eu vou indicá-la. Muitas vezes uma pessoa vem e a pessoa já vem um pouco direcionado. Oi Maria Tereza, bem-vinda. Outras vezes não, tá? Eu sou uma pessoa que normalmente as pessoas vêm para mim por indicação. Então meio que já vem um pouco direcionado que ela quer trabalhar pelo que as pessoas falam que eu faço. Mas se você vai buscar um psicólogo ou uma terapia e você decide olhar no seu convênio, é muito importante que quando você ligue, você faça algumas perguntas. Primeira pergunta: em que linha você trabalha? Ah, eu trabalho na linha psicanalítica. O que significa isso? Como é que vai ser esse trabalho comigo? Tá? Como é que eu posso realizar esse trabalho? Quais são os resultados que você vai ter? Você trabalha por resultado ou é um processo de autoconhecimento? Tá? Qual é o teu propósito? Por exemplo, esse ano eu atendi um rapaz, eu comecei o processo com ele e aí, depois de 2 ou 3 sessões, ele me disse, ele falou: olha, eu quero um processo onde eu olhe muito para mim, eu quero entender o que ocorreu na minha família. Falei: tá, você só quer entender ou você quer resolver? Por quê? Porque eu trabalho muito focado em resultados. Então, todas as tudo que eu trabalho, todas as técnicas que eu uso, é focando você ter um resultado a curto prazo para você resolver as questões de longo prazo. Mas, na verdade, ele queria um tempo para ele olhar para a família dele. E aí ele me disse: não é essa linha que eu quero trabalhar. E eu falei: tudo bem. Você quer que eu te indique alguém?
Tá? Por quê? Porque naquele momento ele precisava de um outro processo. E tudo bem, mas se você não souber o que você quer e você não souber pontuar ou saber ter evidências sobre quais são os resultados que você quer obter de um tratamento psicológico ou terapêutico, tá? Muitas vezes você pode não gostar do processo porque ele vai mexer em dores. E você precisa entender que hoje não é só porque eu fiz psicologia que eu realmente, todos os psicólogos são iguais, cada um tem um jeito de trabalhar único, todos nós seguimos o mesmo código de ética, todos nós temos os mesmos parâmetros, porém, como cada pessoa é única, cada pessoa vai trabalhar do seu jeito. Então, buscou o que eu preciso? Eu preciso de uma psicanálise. A psicanálise está muito relacionada com eu olhar profundamente o meu passado, com eu entender profundamente o meu passado. Então o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é um processo de você entender o passado, mas que muitas vezes você pode não resolver do jeito que você gostaria de resolver. A psicanálise é um processo de autoconhecimento, com insights que vão te ajudar a chegar a um processo de cura, mas é um processo de longo prazo, tá? Quando você vai para uma linha, tá, mais junguiana, que também é psicanalítica, mas não é a psicanálise, tá? Já o jeito de se trabalhar é outro. No junguiano você vai trabalhar mais com sonhos, você vai trabalhar mais com a questão do simbolismo, você vai trabalhar também com associações, com inconsciente coletivo. Quando você busca, tá, uma terapia, você pode buscar uma terapia com um psicólogo ou você pode buscar com um terapeuta. Mas, na verdade, quando nós falamos terapia, é um processo de cura, independente da técnica que se usa. Tá? Então, é muito importante quando nós pensamos nesses processos que nós tenhamos claro o que nós estamos procurando. Sabe que me veio uma ideia aqui, que talvez o que fosse muito legal seria que eu tenho uma amiga que ela criou um e-book muito legal e que eu acho muito bacana, porque ela trabalha com a questão da morte, tá? E são perguntas que se deveriam fazer quando você vai para o médico e você recebe um diagnóstico terminal. Então, quais são as coisas que eu preciso saber para que eu saiba quais são as atitudes que eu vou tomar a partir dali? E talvez um e-book legal, vou pensar sobre isso, seja sobre quais são as perguntas que eu preciso fazer a um psicólogo, a um terapeuta, quando eu busco um processo para que eu me sinta segura. Quais são as indicações que eu preciso ter, o que eu preciso olhar? Tá? Eu preciso olhar no CRP se existe algum processo contra a pessoa que está sendo indicada. Eu preciso fazer alguma pergunta para entender quais são os resultados e lá na frente não me sentir tendo perdido o meu tempo e tendo perdido o meu dinheiro. Tá? Como é que são essas fases do processo de um trabalho terapêutico ou psicoterapêutico? Tá? Eu vou me sentir incomodada? Como é que eu lido com isso quando isso ocorrer? Eu abro isso para a pessoa com quem eu estou trabalhando? Na verdade, eu simplesmente vou embora e procuro outra pessoa? O que eu faço? Como é que eu avalio em mim se eu estou só fugindo da situação ou se eu realmente estou num processo de cura? O que realmente vai me mostrar que eu estou num processo de cura? A mudança de atitude, a mudança de comportamento. Como diz uma cliente minha, Elis, mudou o problema. Se mudou o problema, significa que eu já evoluí. Quando você fica muito tempo com um problema e você não sai desse problema, você tem que avaliar junto com o profissional e com você mesmo, se você realmente está evoluindo ou não. Se você não consegue sair daquele problema, alguma coisa está de errado. Por quê? Porque você não está conseguindo chegar a uma finalização.
Então, o que eu acho que, na minha opinião, seria muito importante hoje colocar para vocês, tá? E talvez agora eu me torne um pouco repetitiva. Primeiro, entender a diferença entre a terapia, a psicoterapia e a psicanálise. Na verdade, todos esses processos, eles são processos de autoconhecimento e cura. O que vai diferenciar são as formações das pessoas que estão aplicando esse processo. Um profissional de Reiki, ele é um terapeuta. Um profissional de Theta Healing, ele é um terapeuta. Um profissional que é psicólogo e aplica o Theta Healing, ele, na verdade, qual é a grande diferença aí? É que possivelmente ele vai ter uma percepção de você maior, porque ele estudou 5 anos para entender como é que a sua psique, ou seja, a sua mente consciente e inconsciente funcionam, e ele pode te dar recibo. No frigir dos ovos é isso. E talvez uma pessoa que só aplique Reiki, mesmo que ela seja mestre em Reiki, tá? Ela não vai poder te dar recibo. Mas você pode ter tanto resultado quanto com a terapia. Isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que o Reiki funciona, tem pessoas que o Reiki não funciona. Tem pessoas que a terapia é incrível, tem pessoas que a terapia para ela é um processo de tormento. Tá, mas e a psicanálise? A psicanálise é, na verdade, uma linha de um processo psicoterapêutico ou terapêutico. E aí você pode escolher passar por ele por um psicólogo ou por um médico, por um psiquiatra. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida a mais sobre esse tema. Por quê? Porque muitas vezes os temas eles são muito simples e vocês sabem que cada vez mais eu tento simplificar os temas. Eu espero sinceramente que essa explicação simples ela tenha te dado ou aberto para você uma possibilidade de entender esses processos. Nós fizemos 2 enquetes. A primeira enquete era quem, na verdade, conhecia a diferença entre esses processos. E 1/4 das pessoas que responderam disseram que conheciam, 3/4 que não conheciam. A segunda enquete que nós fizemos foi: você sabe, você faz terapia? Ou você já fez terapia? E foi interessante, porque grande parte das pessoas responderam que nunca fizeram, tá? E uma pequena parte responderam que faziam ou fizeram. Na minha opinião, a terapia ou a psicoterapia ou a psicanálise, e aí vai de acordo com a sua necessidade, com o teu jeito de funcionar, com o teu jeito de lidar com a vida, de lidar com as situações. Ela seria tão essencial quanto ir no cabeleireiro, quanto ir fazer os seus exames anuais, quanto se alimentar, quanto respirar. Por quê? Porque nós nascemos sem um mapa sobre nós. Nós nascemos repetindo aquilo que nós aprendemos. Tá? E quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós sabemos como nós funcionamos, maior é a probabilidade de nós evitarmos frustrações, de nós evitarmos expectativas, de nós entendermos como nós funcionamos nas relações, como que nós estamos na nossa relação conosco e com o outro. A Ana disse o seguinte: eu nunca fiz, mas estou precisando muito de uma. Ana, eu sou uma das pessoas mais suspeitas para se falar sobre terapia. No meu 3º ano de faculdade, no meu 2º ano de faculdade, eu comecei a fazer terapia. Tá, eu busquei uma psicóloga que trabalhava na mesma linha que foi a minha primeira formação, que foi análise transacional. E de lá para cá, eu tinha 18 anos, eu nunca parei de fazer terapia. E isso me ajudou em que sentido? O que a terapia ou a psicoterapia, a psicanálise, tá? Seja qualquer linha de terapia que você faça, ela vai te proporcionar um autoconhecimento. Tá? E um autoconhecimento que você pode ficar para saber como você funciona, para resolver suas angústias,
ou um autoconhecimento que vai te focar para a resolução de problemas e até para um planejamento futuro. Muitas vezes eu percebo que as pessoas terminam boas relações, que as pessoas perdem boas oportunidades por não se conhecerem. Tá? Eu percebo muito que, óbvio, né? Quem me conhece sabe, eu acho que a partir dos 15 anos nós deveríamos passar por um processo de terapia para nós sabermos como nós funcionamos. Por que a partir dos 15 anos? Segundo a antroposofia, somente aos 15 anos é que nós realmente encarnamos e que realmente a partir dali é que vai ser a nossa personalidade. Então, todos vocês sabem o quanto é para mim muito importante, o quanto eu bato nessa tecla de que o processo de terapia, ele é fundamental na vida das pessoas. Óbvio, hoje nós temos, além do processo da terapia, nós temos também os processos de constelação. Nós temos os outros processos. A Angélica fez um super elogio aqui, ó. Terapia é vida, é o que faz buscar o seu melhor. Você evolui como pessoa. Sou muito agradecida por ter você, Regina, em minha vida sempre. Eu sou muito agradecida, Angélica, porque eu acho que assim, eu acho que se eu posso dizer que eu não estou entrando nem falando da tua intimidade, mas a Angélica é uma pessoa que trabalhou mudança de carreira comigo porque ela era atleta. Nós trabalhamos sempre essa questão dela se planejar para o futuro, dela eliminar as angústias, dela é uma pessoa que eu vejo num processo de evolução incrível, a meu ver, que tudo que ela faz com muito amor, com muito carinho. Tá? E não é rasgar elogios para ela, porque é o processo dela. A Angélica é aquela pessoa que ela entra no processo, ela vai fundo. E isso faz uma grande diferença, mesmo nos momentos mais difíceis. E, gente, eu faço terapia desde os 18 anos. Eu posso dizer com toda clareza que existem momentos onde a gente quer matar o psicólogo, onde a gente não quer ver o psicólogo nem pintado de ouro. Por quê? Porque ele está mexendo com feridas, com situações que é muito complexo, que nós daríamos a vida para não olhar para aquilo. Principalmente quando nós temos o hábito de fugir da nossa vida. A Ana disse, estou passando por problemas de saúde com minha filha, mas assim que puder eu procuro fazer. Ana, eu acho que eu percebo isso, tá? Que muitas vezes o problema de saúde do outro nos ajuda a ter que olhar para nós. E às vezes nós precisamos de suporte. E é diferente o suporte de uma mãe, é diferente o suporte de uma irmã, de um marido e de um profissional que está ali. Não pra, ele vai estar do seu lado, mas ele vai te ajudar a olhar de uma forma mais ampla. Tá? Oi, Mônica, bem-vinda. Então, é muito importante quando nós pensamos na nossa saúde, que nós possamos pensar que o processo de autoconhecimento ele é tão importante quanto um exame de sangue, ele é tão importante quanto você fazer o seu check-up anual. Mônica, seja bem-vinda, vai estar gravado. Hoje você se atrasou, mas eu participei da gravação numa entrevista, eu também me atrasei. Tá, esse assunto é um assunto complexo, mas muito simples também. Eu estou tentando simplificar e espero que realmente ele possa colaborar mais um pouquinho na vida de vocês. Então, vamos lá. Esse assunto hoje é super tranquilo. Se alguém tiver dúvidas sobre terapia, psicoterapia e psicanálise, agora que você já sabe que na verdade são trabalhos de cura, porém, tá? Na verdade, o que diferencia é a linha de trabalho e você só vai saber a melhor linha você experimentando, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você, tá? Se tiver alguma dúvida que eu possa resolver, aproveite agora ou mande depois. A Mônica diz, como é difícil o autoconhecimento? Na verdade, o autoconhecimento ele é difícil, Mônica, porque os nossos pais não tiveram isso. Então, eles também não nos ensinaram a entender o que nós sentimos, porque eles não entendiam o que eles sentiam.
Então, imagine o seguinte, se você vem, esse dia eu estava lendo, eu já respondo essa pergunta. Eu estava lendo que, eu acho que é na Suécia, quando você vai para a escola, a sua formação inclui desde aprender as matérias que nós aprendemos aqui, fazer crochê, aprender a lavar roupa, aprender a cozinhar, aprender a consertar uma lâmpada, a aprender a fazer um banco, enfim, a ser autossuficiente. Quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções em casa, eu sou uma pessoa muito mais equilibrada. O problema é que se eu não sei lidar com as minhas emoções em casa, porque os meus pais não aprenderam, tudo para mim pode ser mais estressante. A Angélica está fazendo uma pergunta. Regina, quero muito que uma amiga faça terapia, mas ao mesmo tempo pense em um psiquiatra. Ela me diz que se sente muito cansaço e queria saber se a parte psicológica afeta diretamente nesse cansaço. Angélica, vamos lá. Olha bem, nós sempre precisamos, quando vamos falar, tá, sobre um trabalho, nós temos que entender, vamos entender um pouquinho como nós funcionamos. O que cansa mais? Tá? Você trabalhar um dia inteiro ou você passar por uma forte briga com a pessoa que você ama? O que te desgasta mais? Você está num trabalho onde você se sente sufocada e onde você não consegue reagir, ou você ter que carregar, fazer um trabalho braçal. Então, sim, o psicológico afeta muito o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico afeta muito o nosso psicológico. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou com fome, eu fico muito cansada. Tá? E quem faz terapia comigo, às vezes eu estou falando e eu falo... Eu gostaria de falar, desculpa, eu estou com fome, eu preciso de uma bala, deixa eu pegar um café. Normalmente um chocolate, porque eu sou alérgica a café. Então, o meu corpo, quando ele está debilitado em alimentação, ele me gera cansaço. Quando eu durmo pouco, eu fico irritada. Quando eu estou com dor, eu não tenho energia para fazer outras coisas. Onde eu estou, o ar é muito forte, então eu preciso tomar um pouquinho de água. Entendem? Então, o que eu quero dizer com isso? Sim, o psicológico, ele afeta imensamente o nosso corpo. O que está ocorrendo hoje? O fato das pessoas não estarem tendo a convivência que elas tinham antes. O fato de muitas pessoas terem ficado presas no apartamento e não tomado sol. O fato das pessoas, ao não tomar sol, ter a sua vitamina D diminuída, fizeram com que elas ficassem com dores, com cansaço, sem vontade de fazer as coisas. Se elas já têm uma questão emocional, isso pega mais ainda. Então, no caso da sua amiga, ela poderia muito bem passar por uma avaliação psicológica, marcar uma sessão e conversar, ver o que aquilo tem a ver, se aquilo está mais ligado ao físico ou não. Ela poderia ir no endócrino e dar uma olhada como é que está a parte de hormônios nela. Por exemplo, eu estava com muita dor e eu não estava entendendo por que eu estava com dor. Eu estou fazendo exercício, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. O que está gerando dor? Na verdade, o que estava gerando dor nada mais era, tá, do que a minha vitamina D está baixa. Eu fui na endócrina e ela falou, olha, sua vitamina D está no pé. Você precisa começar a tomar vitamina D ontem. Possivelmente você não tem tomado sol. Eu falei, não, eu tenho trabalhado direto. No final de semana a piscina está fechada. Você não pode sair. Teve um período que nem na rua nós podíamos sair. A minha vitamina foi para o pé. Aí ela olhou para mim e falou assim, caminha pelo menos um pouco no sol durante o dia. Ou seja, é uma questão, o meu emocional está ótimo, mas a falta da vitamina D estava provocando dores e até um certo cansaço. Então, é muito importante nós entendermos que o psicológico afeta o físico e o físico afeta o psicológico.
Não é maluco isso? E a gente acha que não. Então, assim, nós estamos no momento onde nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque normalmente aí do psiquiatra, o que ele vai fazer? Ele vai um minutinho aqui, tenho que ligar a bateria. Agora eu vou ter que falar com vocês sem o áudio. O que está acontecendo? Nós estamos tendo... Oi, Márcia, bem-vinda. Nós estamos tendo um processo que é muito sério, que é o processo de nós entendermos que toda essa pandemia, o que ela tem gerado? Ela tem gerado um estresse que alguns médicos estão trabalhando e falando sobre pós-pandemia, nós termos passado por um estresse pós-traumático. O que significa isso em realidade? Significa que esse período gerou um estresse tão grande que isso vai nos gerar traumas que nós vamos carregar por anos. O fato de nós termos ficado isolados, o fato de nós não termos... Hoje, qual é a clareza que você tem sobre o seu futuro? Se você não tiver um lugar onde você possa ir e ver uma possibilidade futura, como é que você se sente? Se você não tem com quem conversar, se você não tem... E conversar, que eu digo, é discutir e olhar sobre um outro prisma, tá? É buscar soluções, o que nem sempre na família nós conseguimos. Nem sempre, muitas vezes a família já tem uma imagem nossa pré-concebida e aí, em vez de nós conseguirmos uma troca, o que nós conseguimos? Nós conseguimos uma discussão. Então, a terapia, eu sou suspeita, mas eu acho que nesse momento, todos deveriam estar em terapia, para ter um momento para olhar para si. Para ter um momento, aproveitar esse momento e ver qual é a terapia, qual é o processo terapêutico ou psicoterapêutico que melhor cabe a você. Eu não sei se todos sabem, mas hoje é obrigatório todos os convênios oferecerem terapia, ou oferecer profissionais que te atendam em terapia, ou fazerem parte do reembolso da sua sessão de psicoterapia. Então, assim, aproveita esse momento para olhar para você. Aproveita esse momento, vai lá, pega o teu caderninho do convênio, vai atrás, marca uma sessão para entender o que você poderia trabalhar. Muitas vezes, tem muitas pessoas, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade gera um cansaço emocional homérico. Muitas pessoas têm variação de humor. Não, porque eu sou assim. Gente, não é assim. O que ocorre, o que vem ocorrendo é que você, possivelmente pode estar com uma debilidade, seja física ou emocional. Regina, como assim? Você pode estar com falta de alguma vitamina, de alguma enzima, ou você realmente pode ter uma questão emocional que você esteja sublimando. O que é sublimar? É quando eu pego algo que está me incomodando, eu não lido com aquilo e eu coloco outra coisa no lugar, mas a feridinha fica lá dentro de mim. Você pode estar transferindo, você está brigando aí com o seu marido quando o problema não é o teu marido, você está brigando com o filho quando o problema não é com o filho. Quem faz terapia comigo, às vezes fala, você tem uma memória, porque a pessoa me conta uma história, eu falo, você está repetindo de novo, aqui, aqui, aqui e aqui. A pessoa fala, meu Deus, nunca percebi, porque nós não paramos para olhar para nós. A Ana está dizendo, concordo plenamente com o que você está falando, também acho isso. Então, são processos, é muito importante quando nós pensamos na nossa saúde como um todo, que nós precisamos olhar para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional. Muitas vezes o sofrimento da família se dá porque nós não temos a menor ideia do que ocorre. Eu posso dizer com clareza. Eu levei minha sobrinha por anos. Desde que minha sobrinha tem 3, 4 anos, ela vai em terapia, ela vai em médico e
somente quando ela tinha 8 anos e meio, 8 anos, sim, agora ela vai fazer 12, 8 para 9 anos, que ela passou por um psicodiagnóstico e nós descobrimos qual exatamente era o problema da minha sobrinha. Ela tem uma dificuldade por uma questão genética de aprendizado, tá? Ao mudar ela de escola, tá? Ir para uma escola que tinha uma metodologia que se adaptava a ela e que foi indicada pela profissional que fez o psicodiagnóstico, que foi uma fono, não foi uma psicóloga, tá? A Duda, o que ela não tinha avançado dos 5 aos 8 anos na escola, ela avançou em 3 anos. Você olha hoje para ela, é outra garota, tá? Eu levei anos para descobrir que eu tinha um cansaço, que às vezes sair da cama era muito difícil, e às vezes minha psicóloga falava, será que não é uma depressão? E eu falava, não, emocionalmente eu estou ótima, até que eu descobri que na verdade eu não metabolizo ferro. Ou seja, o fato de não metabolizar ferro faz com que eu tenha todos os sintomas que talvez se eu fosse num psiquiatra tradicional, ele iria me medicar com zinco. Eu não tenho problema nenhum com zinco, tá? Ou com lítio. Eu tenho problema com ferro. Então, a nossa saúde, nós não sabemos, a minha percepção é que, no geral, poucas pessoas entendem que nós temos um corpo físico, que eu preciso ir no médico, eu preciso fazer exame, eu preciso olhar para esse corpo físico e ver se ele está ok. Eu tenho um corpo emocional, eu preciso olhar para as minhas emoções, eu preciso entender o que eu sinto. Eu preciso entender que emoções, na verdade, elas têm reações fisiológicas, que o que eu sinto é o mesmo que o Felipe, que entrou agora, sente, tá? Que é normal e natural ter frustração, é normal e natural ter dor, é normal e natural ficar magoado, é normal e natural ficar com raiva, tá? Eu tenho um corpo mental e eu preciso olhar para esse corpo mental. O que é o meu corpo mental? É a forma como eu penso, é a forma como o meu corpo físico pode influenciar o meu corpo emocional ou mental. Se eu tiver qualquer problema de DNA, tá? Ou seja, o meu DNA ele tem uma falhinha lá no meu caso e não metaboliza o bendito do ferro e beta-caroteno. Ou seja, isso influencia o meu emocional. E se eu não souber, eu posso ser uma pessoa que eu vou tomar medicamento para algo que não vai resolver. E aí eu não entendo, eu tomo medicamento, mas não resolve. Eu sou uma pessoa que tem uma mente super acelerada. Quando eu fico muito estressada, às vezes eu preciso tomar alguma coisa ou fazer alguma terapia para diminuir essa mente acelerada. Tá? O meu mental é muito acelerado, vocês já devem ter percebido isso. Tá? Então, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo acupuntura tradicional chinesa. Para quê? A primeira coisa que ela me disse, o seu baço funciona demais. A sua mente é muito acelerada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo fisicamente, ou seja, eu estou dando uma sedada na minha mente sem usar medicamento, usando as agulhinhas, para que a minha mente ela possa diminuir a minha necessidade de acelerar mais. Isso vai gerar um cansaço, isso vai fazer com que eu não consiga dormir bem, isso vai fazer com que eu não consiga estar tão presente nas situações quanto eu poderia estar. Olha que interessante. E eu tenho um corpo espiritual, que eu também tenho que olhar para esse corpo espiritual. Então, eu tenho que ver como é que eu sou. Eu sou uma pessoa espiritualista. Então, a minha psicóloga é uma pessoa mais espiritualista. Porque senão ela não vai me entender. Ela vai achar que eu sou louca de pedra. Tá? Eu faço um trabalho de quiropraxia com um cara que é super lógico. Por quê? Porque ali, para cuidar do corpo, eu preciso que ele seja lógico. Tá? Esses dias eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, o fato da minha coluna estar travada, isso pode diminuir as funções da minha energia vital, ou seja, da minha Kundalini? Uma pessoa que tem a coluna travada, que vive
tensa, isso pode diminuir a capacidade dela de ter orgasmo? Ele olhou para mim e falou assim, não sei te responder, preciso pensar. Existe uma grande probabilidade de que sim, por causa disso. Eu falei, entendi. Falei, tá. Aí depois nós estávamos conversando, eu falei, olha, depois que eu comecei a fazer a quiropraxia, eu comecei a ficar mais bem-humorada. Ele falou, é normal, porque a quiro, ela te dá o quê? Ela produz ocitocina, ela faz o seu... Como ela relaxa a sua coluna, tá? Ela faz com que o seu corpo produza mais ocitocina. E a ocitocina é a droga do bom humor. Então, eu preciso entender, tá? Ou talvez seja legal eu entender que eu sou muito mais do que só um corpo. Eu tenho alguns corpos dentro de mim que um influencia o outro. Regina, então o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente deveria ter alguém para cuidar do corpo físico, que pode ser alguns médicos. Nós deveríamos ter um psicólogo, um terapeuta para cuidar do nosso corpo emocional e mental. E nós deveríamos ter o nosso rabino, o nosso xamã, o nosso padre, o nosso guru, aquela pessoa que vai nos ajudar nessa parte dessa conexão quando eu não consigo fazer, porque tudo isso te influencia. E ao influenciar, é isso que vai fazer com que quanto mais saúde mental e emocional você tenha, menos danos você tem ao seu corpo físico, também ao seu corpo emocional. Ou vocês acham, olha bem, eu fiz uma live na segunda e para um mercado que eu não trabalho, tá? Que é exatamente trabalhar com falar para o pessoal de agronegócio, tá? Ou seja, aquela pessoa que produz o abacate, o tomate, o morango, tá? Desde o pequeno ao grande, tinham pessoas que produziam, né? E uma das perguntas que me fizeram era, Regina, a pessoa que está no campo tem maior probabilidade de não ter uma depressão? E eu fui obrigada a olhar e falar assim, uma coisa não está ligada à outra, tudo vai depender como ela cuida dos seus corpos. Segunda pergunta, Regina, onde é que tem o maior número de suicídios hoje? Segundo uma tese que eu encontrei na internet, porque não é um assunto que eu sou especialista, o maior número de suicídios ocorre entre homens que trabalham no campo. Olha que maluquice. Tá? Então nós diríamos, como ele está trabalhando no campo, ele tem menos estresse. Isso não é verdade, ele passa por um estresse homérico. Se ele não cuidar desse estresse, o estresse é porque o tempo muda o tempo todo. Tá? O estresse é porque o tomate hora está valendo R$1, hora está valendo 10. Os planos dele, ele não consegue fazer um plano tão forte. É o mesmo que ocorre na cidade. Mas qual é o grande problema disso tudo? É que nunca nos ensinaram na escola. Na escola nos ensinaram que nós tínhamos que ganhar dinheiro, nós tínhamos que ter uma profissão e nós tínhamos que saber as matérias. Eu acho que hoje isso já mudou um pouco, mas nós precisamos aprender na escola que nós temos um corpo físico, emocional, mental, espiritual e energético. E nós precisamos aprender a cuidar desses corpos. E esse é um dos processos que os psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psicoterapeutas, é uma das funções deles, nos ajudarem a entender isso. Para que a partir disso eu consiga ter uma saúde mental e emocional melhor. Eu consiga viver melhor. Entendeu? Eu acho que assim, o meu propósito nessa live era que vocês entendessem exatamente isso. O quanto nós precisamos olhar para isso e entender que sim, existem muitos estilos de terapias. Qual se adapta melhor a mim? Qual que eu posso trabalhar melhor? Qual que eu posso usar no meu dia a dia? Qual que vai trazer o resultado que eu espero? O meu problema é emocional, é mental, é físico ou é espiritual? Criei um problema maior para vocês, né? Gente, quero agradecer muitíssimo pelo tempo que nós ficamos juntos, tá? Acho que essa vai ser a primeira live que eu não vou... Tô terminando com vocês dizendo estamos sendo expulsas da sala,
tá? Eu espero vocês na próxima semana. Toda semana. Alguém está me dizendo o seguinte, a Ana está dizendo, não consegui entrar antes, vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim. Todas as nossas lives ficam gravadas tanto no IGTV e depois nós passamos no YouTube também, tá? Então assim, quero agradecer profundamente cada pessoa que tem me acompanhado, dizer que tem sido um prazer estar com vocês. Espero do fundo do meu coração estar contribuindo para vocês terem consciência de como vocês são e como vocês podem ter uma vida melhor, porque esse é o meu objetivo, tá? Que nós consigamos ter uma vida melhor e que nós possamos ter clareza sobre como nós estamos para evitar uma das coisas que, a meu ver, é um dos maiores perigos que nós vivemos hoje, que é o suicídio. Tá? Só para nós fecharmos, o ano passado 800 mil pessoas se suicidaram e 2.400 pessoas tentaram suicídio. Para cada pessoa que se suicida, existem 3 que estão tentando suicídio. Isso ocorre por quê? Principalmente porque essas pessoas chegam num momento onde elas não veem mais esperança, ou não veem mais sentido em estar vivas. Isso significa falta de autoconhecimento, falta de saber como resolver aquele problema e como ir além, tá? Então eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Bom, sinta-se abraçado, tá? Muito abraçado. E eu vejo você a semana que vem, tá bom? Um super beijo.